Olá, eu sou José Carlos Rotem. Oi, eu sou o professor Flávio Caetano da Silva. Hoje, na nossa conversa sobre epistemologia, nós vamos visitar um texto do Boaventura, onde ele discute a questão do pensamento abissal. E lá ele vai propor uma ecologia de saberes, né? A primeira coisa, o que é abissal, Flávio? Então, a palavra abissal, ela no campo da geografia, nós a tratamos como as profundezas da crosta terrestre, né? Então, elas são chamadas de fossas abissais. E a fossa abissal mais profunda, né, na crosta terrestre, ela está no litoral da Austrália, do continente australiano, chamado de fossas marianas. Então, nesse sentido, elas estão, vamos dizer, no mais profundo da crosta terrestre, mas elas estão também localizadas no fundo do oceano. Então, seria o ponto mais profundo do oceano. Pelo que a gente pode perceber no texto, ele fala tanto de profundidade de conhecimento como de separação. Aquilo que está escondido, aquilo que está debaixo, aquilo que não é valorizado exatamente, porque está muito distante de ser alcançado ou de ter a valorização daquilo que está na superfície, né? Então, o pensamento abissal pode ser tanto um pensamento profundo, no sentido positivo, mas pode ter um caráter pejorativo também, né? Seria algo assim do tipo, né? Você tem um fundo, né, que separado, né, assim, e esse fundo separado, ele parece que é meio desprezado por aquilo que está acima, né? E Assim, é essa obscuro também, Zé. Como a luz não chega num lugar desse, não é exatamente como aí está na foto, aí é um abismo, né? Mas é uhum. um abismo no fundo do oceano, então não chega lá. Tudo que tem lá é monstruoso. Os animais aquáticos, né, os peixes, têm aspectos horríveis, entende? Que não se conhecem na superfície. Então, Uhum. é uma coisa assim, para ficar escondida mesmo, entende? É algo que fica afastado, né, de tudo, que é então o que esse pensamento, né, o que está lá nesse fundo desse abismo, né, que a luz que está ali nessa gravura não chega lá embaixo, né, ela não chega de forma alguma. E essa luz, ela, de certa forma, como alguns poderiam dizer, se vamos buscar lá no aspecto da racionalidade, né, a luz é a razão, aquilo que ilumina, que é o verdadeiro conhecimento. Né? Então, dentro dessa nossa conversa sobre epistemologia, a gente teria conhecimentos que são iluminados, que têm luz, brilho, e que todos querem ver, e nós temos conhecimentos que estão na sombra, na escuridão, e por isso a gente diz que eles são feios. Né? Eles são conhecimentos que a gente... Desprezíveis. Como, Flávio? Desprezíveis, né? Isso. Desprezíveis, que não devem ser considerados. Exato. Imagina que você vai ficar com aquele peixe feio lá, olhando para ele, né? Não, né? O peixe, ele tem que, ou o conhecimento, seria melhor o outro, né? O conhecimento da luz, né? No fundo, quando o Boaventura está falando sobre um pensamento abissal, né? Ele quer mostrar que esse pensamento abissal, aquele que está fora da luz, e que deve, por isso a gente diz que deve ser desprezado, ele está fazendo uma crítica, né? Ele está dizendo, pô, mas será que essa luz, ela não... esse é o verdadeiro, esse é o conhecimento? Voltando àquela nossa questão da verdade absoluta, né, Flávio? Será que, né? Então, lá nós vamos ter essa aqui, a luz, né? E fora dali, a gente não tem a luz, né? Essa é uma das coisas.
Ele vai buscar também, a partir disso, e para explicar esse pensamento abissal, ele também vai estar trabalhando com a ideia de um pensamento, ou da ideia de colonização, né? Então, a colonização é um fato que aconteceu na nossa história, né? Assim, que os países da Europa, eles se expandiram pelo restante do mundo, né? E transformaram os países que estão fora do meio da Europa como colônias, né? Se tornaram colônias. Por exemplo, o caso do Brasil sempre foi uma colônia de Portugal, né? Então, até a independência, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Então, ele vai começar assim, pensar, dizer, olha, esse pensamento, assim, a forma como os europeus eles vieram e se relacionaram com as Américas, por exemplo, no nosso caso, né? Ou os países lá do Oriente, né, como o Japão e outros, sempre foi uma relação de imposição, de cima para baixo, na qual esse conhecimento, a compreensão do que, no nosso caso, o europeu, ele conhece, ele é muito mais significativo, ou melhor, ele é significativo. Não é que ele é mais, ele é significativo. E o conhecimento, por exemplo, dos indígenas do Brasil não o são, né? Então, ele vai dizer assim, olha, parece que nesse processo de colonização, ele não fala parece, ele fala, nesse processo de colonização, você tem uma sobreposição do modelo europeu da metrópole. Mas, além da sobreposição, ele vai dizer o seguinte, que ao sobrepor sobre o modelo anterior, ou nas colônias, o que é válido para os europeus não é válido para a colônia, né? E aí ele vai até pegar o nosso famoso Tratado de Tordesilhas, né? Que separou aí o mundo, um pedaço para a Espanha, um pedaço para Portugal. Né? E, além dessa questão de dividir o território para cada um, ele vai usar essa ideia da divisão de uma outra forma. A ideia da divisão entre o mundo de cá, seria o mundo europeu, né? E o mundo de lá, seria o nosso mundo aqui da Europa, do Brasil, né? E o que vale na Europa, por exemplo, a questão da legalidade, da segurança e tudo mais, ou da cidadania, não vale para os países né? Então, dos países que estão sendo colônia. Né? Então, além do desprezo pelo conhecimento, nem o conhecimento europeu pode ser apropriado por aqueles que estão vivendo como os indígenas, né? Então, há uma sobreposição entre um e o outro, né? Então, você se sobrepõe o modelo. E aí, essa sobreposição vai tanto no aspecto político, no aspecto econômico, e como na questão nossa aqui que nós estamos vivendo, né? Nós estamos discutindo aqui, que é epistemologia, né? Então, o que tem a ver isso com epistemologia? Tem a ver na ideia de que, nesse processo de colonização, que ele vai estar chamando, né? Na divisão do mundo entre aqueles que têm os benefícios da vida do mundo ocidental e os outros, né? Ela não é só uma questão política, ela é uma questão também epistêmica, né? Da forma de como a gente compreende o conhecimento, né? Essa é uma das questões que
Aí a gente vai se dividindo, né? Assim, entre. Ô, Flávio, nós estamos na fase, nós estamos do lado metrópole, nós estamos do lado colônia. Da colônia. Colônia. Tanto somos da colônia, Zé Carlos, que eu estava pensando enquanto você falava que há uma sobreposição também de valores, né? De culturas, né? De maneiras de ver o mundo, enfim, né? A própria organização ou a própria representação do mundo, dessa como você está expondo aí, já é uma representação em que o mundo se divide em duas metades, né? O norte e o sul. A divisão leste-oeste, nesse mapa, por exemplo, ela não está tão bem assinalada, mas a divisão norte-sul está claramente assinalada. Então, a própria construção que se faz da visão de mundo que se tem, né, olhando para essa divisão do mapa que está aí, a gente poderia dizer assim, que em comparação com o território, tem muito mais território no norte do que no sul. É como se dissesse que os países, a concentração populacional, a concentração política, portanto, a Terra está do lado de cima do Equador, do lado de baixo não tem quase nada. Uhum. E abaixo do Equador, tem até aquela expressão, né? Abaixo do Equador não existe pecado. Né? Não tem, a não gente tem valor, não tem valor, não tem uma moral, né? A carta do Caminha para o rei de Portugal é muito clara, né? Quando ele conhece o indígena, né? Ele escreve que eles têm problemas muito profundos, porque eles não conheciam nem o R, nem o L e nem o F na sua língua, ou seja, eles não reconheciam o rei, eles não tinham lei e eles não tinham fé. Uhum. É interessante, né? Checkmate. Checkmate. E uma das coisas que é assim, né? Quando os modelos europeu, a metrópole, reconhece que o índio é os indígenas, né? Eles são seres humanos, ele reconhece para imposição, né? Quando o Papa ele diz, não, os índios têm alma, né? Então, se tem alma, é ser humano. Então, essa era a primeira coisa. Eles são animais ou eles são seres humanos? Tá, o Papa reconheceu, não, eles são seres humanos. Ok, beleza. Então, como seres humanos, eles vão poder desenvolver a sua religião, a sua cultura, a sua... tudo. Não, não. Não é Aí isso. também já está querendo demais, né? Ele tem alma. Se ele tem alma, ele tem que ir para a verdadeira religião, que é o catolicismo, né? Que é o cristianismo. No caso, o Papa está falando do catolicismo, né? Então, os indígenas, eles estão aptos a receberem a fé. Quando eles reconhecem como humanos, eles não reconhecem como diversos. Eles reconhecem como seres a serem submetidos. E ao serem submetidos, o seu conhecimento não é valorizado. Né? O seu conhecimento, ele fica de lado, né? Assim, entre... Né? Essa divisão de colônia e metrópole, né? Assim, o Boaventura vai buscar lá no início lá da história do Brasil, né, do período de colonização, mas ele vai dizer que isso se refere ao que nós vivemos hoje, né? Que o nosso mundo, a gente pode até aceita de que aquele que está na colônia participe da metrópole, que antes só podia ir como escravo. Mas hoje também ele pode, mas hoje também ele só vai poder ir como subalterno, né?
E daí um ou outro a gente aceita aí, né, para dizer que... E o melhor exemplo disso, né, dessa questão da colônia e da metrópole, da onde tudo parece que vale e tudo parece que não vale, são as comunidades do Rio de Janeiro, nas quais elas estão ali, meio imbricadas dentro da cidade, né? E que é até interessante, né? A própria expulsão das pessoas da cidade é que criou isso aqui, né? Há informes, né, de que no período quando foram criadas as comunidades, ou as antigas, como chamavam as favelas, né? Elas ocorreram quando teve um processo de higienização do centro do Rio de Janeiro, e naquele período não podia se construir em lugares altos. Então, tirou-se os pobres do centro ali, principalmente da parte do Flamengo, dos cortiços, empurraram ele para as portas. Daí eles foram para onde? Eles foram para os morros. E daí eles ficaram perto, né? Ali no morro, né, ele se relaciona muito perto, ele está muito perto. E aí a gente pode até ver a ilha, a linha do Tratado de Tordesilhas, aqui no nosso... Vocês devem estar vendo aqui, né? Acho que é aqui. Estou vendo aqui. Então, eles têm a divisão, onde é a construção que nitidamente é da cidade, da metrópole, né, daqueles que estão... E o morro. E no morro, a lei e a legalidade, ela vale diferente, né? Quando alguém do morro rouba alguém do centro, da metrópole, a lei tem que ser imposta. Como alguém rouba, né? Prender. A hora que a polícia entra atirando, independente se é o que nós chamamos de bandido ou não bandido, sei lá eu, né? Dentro do morro, né? Aí não, aí já é outra coisa, não. Aí nós estamos entrando no mundo que não tem a lei, e como nós não temos a lei, até como tem um ex-governador, né? Acho que ele já tem ex, já, né? Que ele dizia, se o cara está armado, a gente vai atirar na cabeça, né? Peraí. Pode atirar na cabeça, a polícia pode atirar na cabeça sem ter sido... É claro que a gente pode dizer assim, que dentro da legalidade, a polícia ela tem direito a se defender, né, dentro da legalidade, né? Mas ela não tem o direito de começar o tiro, né? E de vez em quando, né, assim, a gente fica claro que essa ação entre a metrópole e a colônia, onde tem a lei e não tem a lei, quando pegam alguém da metrópole. Por acaso, lá, a polícia deu 50 tiros em alguém que pertencia ao asfalto, né? Então, nossa, tá vendo que absurdo? Mas passa isso, a gente já começa a achar que é normal isso, né? Isso não tem uma normalidade. Inclusive, eu diria para você que eu usei muito essa expressão, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, para dar uma amostra de como a gente organiza o nosso pensamento e o lugar das pessoas, né? Ali na região de São Paulo, nós podemos encontrar nitidamente dois conjuntos habitacionais, dois condomínios, mais ou menos fechados. É o Alphaville, e na frente dele o Alfavela, né? Porque essa divisão, ela é tão corriqueira que ela chega a ser vista como uma divisão não só normal, mas como obrigatória. E aí, essa divisão, ela caracteriza a divisão de todos os aspectos da vida, inclusive dos aspectos intelectuais, cognitivos, de
de conhecimento, de saberes, e por aí vai, né? Uhum. E o que é quem são o conhecimento que vale é o conhecimento do Alphaville, né? Da Do Alphaville, Alphaville. Alphaville, né? Essa é a grande questão aí, né? O Boaventura, ele vai dizer assim, que quando ele analisa a questão da metrópole, né, ele diz que há uma divisão entre regulação e emancipação, ou uma tensão entre regulação e emancipação, né? E ele propõe que você tenha né, você tem lá, na regulação você tem o Estado, a comunidade e o mercado, que vai organizar a vida, né? E na racionalidade você tem a estética, a racionalidade estética, a racionalidade instrumental e a racionalidade moral prática, né? E que, a partir da ideia da comunidade, você tem uma relação entre a regulação e a emancipação. Né? Flávio, eu vou fazer igual um youtuber. Olha, eu vou colocar aqui depois um linkzinho para um outro vídeo no qual eu falo sobre avaliação emancipatória, onde a gente discorre um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Sobre esse processo. Né? Olha, ele vai dizer que essa regulação e emancipação, ela não ocorre no processo, na relação, quando você tem a parte que é separada, né? Os de lá, né? Ele vai falar, ou o abissal, né? Aqueles que estão isolados. O outro. O outro, né? E esse outro não é o outro que vive na metrópole, é o outro que vive fora da metrópole, né? E aí ele vai dizer que há um processo de apropriação e de violência. Uhum. Né? Aí você vai ter esse processo. Na questão dos indígenas, por exemplo, a gente tem a apropriação, o fato de nós comermos mandioca, de nós tomarmos banho todo dia, né? Então, a metrópole, ou esse conhecimento que nós vamos chamar de racional, né? Ele se apropria do processo dos conhecimentos que são desse, que não é dela. O Flávio até, eu lembro, né, Flávio, você comentou isso num outro vídeo aí, né? Uhum. E a questão da violência, ela se sobrepõe. A hora que você precisa do espaço físico, daquele espaço, você não tem a preocupação de exterminar. Você tira, né? Por exemplo, hoje se discute, né? Olha, os indígenas atuais, as tribos, tem muitas tribos que estão em cima de minas de ouro, de riquezas. Uhum. Tem que tirar esse povo de lá, né? E eles podem se integrar a nós, né? Nós podemos integrá-los. Ou, em outras palavras, eles podem ir morar nas favelas, né? Podem ir lá. Já que eles moram nas malocas, né? Então pode vir para a maloca urbana, né? Isso, vem para a maloca urbana. Apesar que a maloca deles é saudável, né, Flávio? Então, na verdade, nós é que classificamos de malocas, né? Para ele é casa, para ele é o lugar do aconchego, da maneira como ele concebe a família, enfim, né? Para nós é que é maloca. E aí, quando você tem esse momento do interesse, você não faz, deixa de falar, você não tem um diálogo, você tem um processo da violência, né? Onde você mata, você elimina, você expulsa, né? E aí ele vai dizer assim, né, o Boaventura, o aspecto do legal e do ilegal, ela não vale aqui. Do verdadeiro e do falso, não vale aqui. Né? Se, por exemplo, assim, a ideia de propriedade, né? Seria uma coisas, né?
A ideia de propriedade é de quem está ali e cuida e mexe, mas eles já tiveram, e tomou posse, né? O caso dos índios já fizeram isso. Mas não, essa não vale, porque aí a gente, essa propriedade não interessa, né? Então, você tem que mudar esse processo. E é aí que o Boaventura vai dizer, ele vai relacionar o processo de que a ciência nossa, ou a compreensão da verdade que nós temos, ou a compreensão dos saberes, ela é esse processo do que nós chamamos de ciência, né? Uhum. E se você não sabe o que nós chamamos de ciência, vê os outros vídeos nossos aí, né, Flávio? Isso. Bem Que nós lembrado. chamamos... A gente explicou direitinho, não explicou lá, Flávio? Foi. Foi, né? Me lembrei agora do... É verdade, Teca? É. Quem ri disso mostra a idade. Porque isso é um Não fala personagem isso não. chicanismo antigo, né? Não fala isso não, pega mal. Pega mal, né? Então, vamos lá. Então, a ciência, ela se sobrepõe aos outros tipos de conhecimento, né? E aqui no nosso a gravurinha, né, a gente pegou conhecimentos da boa ciência, que é um exemplo, nosso laboratório, onde tem um microscópio, né, de biologia, e o outro, onde ele fez uma pequena bomba, né, assim, com todo o conhecimento, né, científico, Que, aliás, né, funcionou muito bem, né, Zé? funcionou. Foi um Eles mataram sucesso. muita gente, né, foi muito eficiente aquela bombinha, né? Foi. Assim, Ela funcionou perfeitamente bem. é. Então, aí a ciência, né, então, ela se sobrepõe de forma violenta sobre os outros conhecimentos, né, ou sobre os outros saberes, né? Uhum. E aí, e aqui no caso, né, não sei se ficou visível para quem está olhando aí no... Mas ali nós temos a literatura de cordel, né, que fica uma... Porque ela fica o quê? É uma forma do outro ver. A gente pode até apropriar, Flávio, e dizer assim, olha, como é bonito ouvir essa literatura de cordel. Esse é repentista, né? Uhum. Esse repentista, ele declama com uma expressão. Olha o debate que eles fazem, que lindo. Não é que lindo, não é? Essa. Então, a gente faz o quê? A gente apropria, mas esse conhecimento ele não é legítimo. Tem uma palavra que define bem isso, né? A gente se apropria, e ao nos apropriarmos, a gente já nomeia como o exótico, né? Ele é bonito, ele é lindo, é porque ele é exótico, quer dizer, ele não é tão... Ele é diferente, a gente fala até de que é poesia e coisa e tal, mas ele não tem valor, né? Tem valor, exato. Né? Ele continua lá e até nem comercializam, né? Não tem muito... Não. A comercialização nem o capitalismo aproveita, né, para vender livros caros de literatura de cordel. Às vezes até pode aproveitar. Pode até Há aproveitar. notícias de que esses textos, às vezes, vão para o exterior, são apresentados e tal, até mesmo nos países mais ricos e desenvolvidos, mas sempre nessa perspectiva abissal. Isso aqui vem lá do mundo selvagem, né? Lá da zona abissal, da escuridão, onde eles não fazem muita coisa boa, mas olha que coisa exótica, né? É uma espécie de produto que tem a sua beleza no fato de que ele tem uma harmonia num lugar desarmônico, ele tem uma harmonia, uma estética num lugar que não tem estética e que não tem condições de produzir esteticamente, né? Porque as pessoas não têm uma estética agradável. Então, isso aqui é uma espécie de exceção
e, ao mesmo tempo, o normal. Por quê? Uhum. Se eu considerar o abissal, se eu considerar a profundeza abissal, eu sei que lá é normal isso ser assim. Se eu considerar a superfície, onde tem a luz, onde tem a beleza instalada pelas grandes visões midiáticas e tal, ele é estranho, ele é diferente, ele é exótico, né? Por Uhum. isso eu posso capturá-lo. Aí o que o Boaventura vai falar? Mas e agora? Né? Será que isso, como que vai viver com esse processo, né? Esses outros conhecimentos, né? Eles vão pôr em xeque o que nós compreendemos de verdade, né? Que às vezes esses outros conhecimentos, né, ou esses outros saberes, eles nem colocam a questão da verdade. Uhum. Por exemplo, para nós, na epistemologia, a gente fica discutindo o que é a verdade, como se chega à verdade, se existe né? Pode ser que em outros modos de você trabalhar com o saber, a questão da verdade não seja significativa. Então aí você vai ter o quê? Uma outra epistemologia. Uhum. E que aí, essa outra epistemologia, ela vai se construindo. Né? E como que ela vai se construir? Ela vai se construir de uma forma que a gente não sabe exata. Não dá para nós pensarmos esse como ela vai se construir a partir da nossa racionalidade ou da nossa compreensão de ciência. É mais ou menos quando você trabalha assim, né? Você tem da geometria euclidiana, por exemplo, que você tem 3 níveis, né? 3 planos, né? Profundidade, altura e largura, né? Se você colocar um quarto plano, né? Para nós é incompreensível, né? Porque vai estar mexendo com uma outra. É claro que dentro da racionalidade científica a gente até tem estudos de um quarto plano, mas ele é meio incompreensível para nós. Como também determinados saberes, eles são incompreensíveis para nós se nós formos olhar a partir da nossa ótica, a partir da nossa epistemologia. Se você for perguntar para o curandeiro o que é a verdade, se aquele ritual ele efetivamente cura, e qual que é a verdade que faz ele curar? Ele vai te olhar, isso aqui cura. A tradição me ensinou, nem sei se ele vai falar tradição, né? Assim, eu aprendi isso, e é assim que se faz. Não tem como. E não tem essa questão da verdade. Este é o meu saber. Né? O meu saber de Paché. Né? Se esse é o meu saber, aí, quando a gente pretende trabalhar nessa ideia de. Isso a gente vai ver até em outros vídeos, né? A gente tem que entrar na epistemologia desse saber, para a gente compreender o que vai dar algo que nós chamamos de validade no nosso modo de ver a ciência, o conhecimento. Então, você vai buscando isso aí. E esses saberes, eles vão se misturar, né? Segundo, né? E aí, o Boaventura vai dizer, ele vai defender a ideia de que nós tenhamos uma ecologia de saberes, né? Aonde a gente tem esse processo no qual você tem vários saberes, inclusive o saber científico. O Boaventura, em nenhum momento, ele diz assim, olha,
o conhecimento ou o saber da metrópole, ele é inferior, ele é menor, deve ser desprezado. Não, ele é um dos saberes. Ele é uma das formas como nós construímos o saber. Uhum. E aí, a partir dessa ideia, você vai trabalhar. Não, agora nós temos que criar, ver esses outros saberes, esses outros valores. É claro que isso não é uma coisa simples, né? Porque também isso implica numa relação de poder, né? A hora que você aceita que haja a compreensão de uma possibilidade de uma diversidade de saberes, né? Você vai ter que meio aceitar o que o outro compreende, né? E aí você vai trabalhar com seus valores e aí vai ter o trabalho do... Né? Um dos exemplos, né, dessa questão, né, é a famosa questão do casamento homoafetivo. Né? Não é nem se eu... Assim, a grande questão é casamento ou não é? E aí é o aspecto do... E aí é que vai entrar aqueles que não vão respeitar a possibilidade de você ter uma outra compreensão, né? Você nunca vai aceitar que aquilo é casamento. Que casamento é a relação entre um homem e uma mulher, né? Que vivem conjugalmente para ter filhos. É por isso que eu coloquei anteriormente aquela questão dos valores, das crenças, né? Eventualmente de ideologias, né? Porque elas não dividem para a gente o mundo entre verdadeiro e falso. Eu acho que é a outra divisão que elas fazem. O verdadeiro e o falso estão dentro do mesmo escopo. O que está dentro daquele espaço de compreensão, o que está dentro daquele campo de possibilidades de ser avaliado, inclusive, analisado e visto, né, olhado, pode ser verdadeiro ou falso. Aquilo que não está ali é não existente. Uhum. Aquilo que não está ali não é existente. Verdade. Então, essa coisa de dividir, mesmo assim, se você pensar na própria divisão entre bem e mal, entre o que é o abissal e o que é a superfície, né, o chamado nosso ambiente normal, né, nosso ambiente do mundo branco, né, do mundo de classe média, né, é lógico que você vai lançar tudo que for econômica, moral, politicamente diferente disso, você vai lançar na zona abissal. Você vai dizer isso aqui. É essa a ideia do abissal que me parece que exala do texto do Boaventura. Não é assim, é o escondido, mas é também a impossibilidade de existir na superfície. Depois você olha, eu mandei no seu e-mail uma foto de um peixe abissal. Nós não vamos colocar aqui agora, porque não carece. Mas convidamos o nosso... Depois da edição, pode deixar. Coloca lá depois. É assim, você olha, ele parece peixe, mas é um monstro. Antes de mais nada, você vai dizer, isso aqui não é um peixe, é um monstro. Né? Ele parece até um peixe. Ele está no fundo do oceano. Lá nessas zonas abissais tem desses animais. Mas você vai dizer, olhar, você vai dizer, isso aqui é o não existente, é inconcebível que isso aqui seja chamado de peixe. Uhum. Como é inconcebível que determinadas falas possam ser chamadas de conhecimento. Exato. Não por causa do valor intrínseco daquilo que está falado, não por causa do conteúdo da fala,
mas por causa das circunstâncias e da origem ou da gênese dessa fala. O que está em jogo não é a fala em si. O que está em jogo é a possibilidade de falar, ou a impossibilidade de falar, no caso, né? Por isso que eu falei que está fora do bem e do mal, e do falso e do verdadeiro. Porque o não existente é não existente, é abissal, é banido da existência, entende? É bom que ele fique lá, que ele não apareça. Que ele é uma monstruosidade. É. E nesse caso aqui, a monstruosidade, né? E como aparece como monstro, a impressão que dá é que ele vai nos comer, né, Flávio? Que ele é uma ameaça, que é justo, que ele é uma ameaça, que ele pode nos atacar, né? Que a nossa construção de mundo harmônico, de mundo da beleza, de mundo das formas conhecidas e tal, esse mundo chamado muitas vezes por nós de mundo normal, né? Ele é uma construção. Ele nada mais é do que uma construção, né? Inclusive uma construção imagética, uma construção em que é para ser visto daquele jeito, né? Agora, o que for diferente disso é o outro mundo, é o não mundo, é o não existente, é a ameaça, é o escuro, é o abissal. Uhum. E para que esse abissal apareça, você tem, além das questões acadêmicas, né? Você tem as questões políticas, econômicas, sociais. Essa defesa de uma ecologia dos saberes, ela é um processo de avanço da sociedade, né? A gente vai ter que... E até porque a não ecologia, ela justifica ou permite o conforto de muitos, né? E permite também, até aqueles que vivem mais ou menos confortável, com pouco conforto, fiquem com medo da nossa. Mas se esse pessoal vir aí, eles vão tirar esse meu pequeno confortinho, né? Exato. Aí tem as coisas, né? É o caso, por exemplo, quando se fala de filosofia e não se fala de filosofias. Uhum. Fala-se de filosofia. Por quê? Porque é aquilo da Grécia Antiga, que expandiu para não sei aonde. E quando se lembra que o Oriente existe, a gente chama de religião. Exato. A gente chama de... Ou da África, por exemplo, a gente chama de animismo, coisas assim. Filosofia não é. Superstição, né? Superstição, exato. Entende? Que até o pensamento da metrópole nem aceita que seja religião, né? Nem aceita que seja religião. Ele tem que ser... Não, É uma eles têm coisa... outras expressões, né? Eles são... não, tem uma expressão que é interessante, religiões primitivas. Isso. Mas o definidor nessa nomenclatura é o definitivo, porque religião é uma espécie de elevar o primitismo à condição religiosa. Mas a religiosa ou a religiosidade é na visão ocidental. Exato, Flávio. Ó, Flávio, pelo que eu estou vendo, eu vou ter que entrar nesse abissal para poder dizer para você, finalmente, o que é a verdade absoluta. Claro, vamos lá. Então, por que vamos lá. está ficando escuro aqui embaixo? Oi? Por que está ficando escuro? Não estou enxergando nada. Eu não estou ouvindo você direito. Ô, Flávio, que você Flávio. falou? Oi. Oi. E acho que acabou o tempo. Ó, céus. Mas vamos ver se a gente acha uma luz. Vamos ver se a gente acha uma luz, Flávio. Vou abrir uma janelinha aqui para dizer tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.
Até mais.